Algumas pessoas devem estar pensando assim, né? Depois que vimos o último vídeo, que só inventaram os números complexos porque não tinham mais o que fazer e queriam continuar resolvendo as equações do segundo grau quando o delta, né, o discriminante, era menor do que zero. Não necessariamente, tá, gente? Talvez o que motivou os estudos dos números complexos, o surgimento da unidade imaginária, foram equações justamente do terceiro grau que já se sabia resolver há muito tempo, tá? Essa aqui é uma simples, foi escolhida a dedo pela conveniência, pela simplicidade de substituir os valores ali, vocês já vão entender porquê, tá? Mas, por exemplo, esta equação, vocês são capazes de substituir aí e verificar que x igual a 4, por exemplo, é uma raiz. Se eu substituir o x por 4, realmente vai zerar, tá? Na verdade, como ela é de grau 3, ela tem que ter 3 raízes, as outras duas raízes vão ser menos 2 mais raiz de 3 e menos 2 menos raiz de 3. Ó, são 3 raízes reais, tá? Isso aqui também é um número real, ok? Isso aqui é um número real. E esse aqui é um número real também, obviamente, né? Mais do que isso, ele é um número natural. Lindo, maravilhoso. Enfim. Bem, e qual é o problema então? O problema é o seguinte, que quando você vai resolver, né, raízes do equações do terceiro grau, equações cúbicas, você tem uma formulazinha geral para resolver, ó, solução geral, tá aqui. E vejam, tá? Antes que alguém fique pensando lá na frente, quando a gente estiver trabalhando com polinômios, equações polinomiais, a pessoa, por que não se usa uma regra para resolver todas elas? Veja que isso aqui, ó, para quem às vezes não consegue decorar nem a equação do segundo grau, imagine decorar isso aqui tudo. Ó a dificuldade, tá? Ó, tá aqui a equação do terceiro grau, na forma comum, na forma geral. E aqui são as letrinhas. Aí apareceu P e Q ainda por cima. Aí você ainda tem que substituir aqui. P é dessa forma, Q é dessa forma. Tem que fazer todas essas substituições. E eu estou falando só dessa primeira aqui. Ó. As outras soluções, olha só. Tá? Essas partes aqui, essa parte aqui, ó, ela está em todas as outras. Tá? Então, se tiver um problema aqui, ó, vai ter aqui também. Se tiver um problema aqui, vai ter aqui também. Tá? Só para isso ficar claro. Por que eu estou mostrando isso? A propósito, antes de passar lá de volta para o nosso... para a nossa equação. Também tem solução geral para a equação do quarto grau, gente. E aí você pode, como eu já falei, pensar, por que não faz para o quinto grau, para o sexto grau? Porque provou que não existe uma solução geral para o quinto, para o sexto, sétimo grau. A partir do quinto grau não tem mais uma solução geral. Significa que não dá para resolver? Não, não é assim. Você consegue resolver sim, facilmente até algumas equações de quinto, sexto, sétimo grau, algumas equações, mas você não vai ter uma solução geral assim como você tem até o quarto grau, tá? Bom, repare que isso aqui não é nem um pouquinho agradável, mas para essa nossa equação aqui, ó, é bem razoável. Você vai ter assim, para aquela primeira, né, para aquele x1 lá que eu estava resolvendo, você vai ter, ao substituir, você vai cair em algo assim, ó. Bom, mas se não existe raiz real de número negativo, né, raiz quadrada de número negativo, então significa que não tem solução. E como eu falei para vocês, as outras soluções vão ter sempre essa parte aqui, vão ter justamente esse mesmo problema aqui. Então não tem solução, mas a gente acabou de ver que 4 é uma solução para isso aqui. Então, esse tipo de problema, muito provavelmente, certamente motivou o estudo dos números complexos, tá? Bom, voltando aqui, falando e explicando e justificando em equações do segundo grau, que vão ser infinitamente mais fáceis do que aquelas outras ali, né? Vamos continuar aqui a respeito da nossa unidade imaginária. O que é o número i, essa chamada unidade imaginária? O número i ele vai ter a seguinte propriedade, ó. Isso aqui é um número, tá? Agora eu estou chamando o i. Estou dando nome para ele, assim como a gente dava um nome pro pi, né? Pi, dava um nome para o número de Euler. Eu estou dando um nome para este número complexo, que a gente ainda vai ver. Eu estou dando um nome para esse número e estou dizendo que este número tem a seguinte propriedade. Quando eu elevo ele ao quadrado, ou seja, quando eu multiplico ele por ele mesmo, o resultado é menos 1. Este i aí com esta propriedade
é a unidade imaginária. Outra coisa, dependendo do livro que você pegar, se a anotação for muito antiga, talvez se for um livro de física, alguém pode resolver chamar o I de J, a unidade imaginária pode ser chamada de J. Alguns podem até chamar de K, dependendo da versão, mas comumente a gente chama de I, tá? O que importa é que ele tem essa propriedade. Você pode chamar do que você quiser, embora na maioria dos lugares esteja chamado de I, o que importa é que I ao quadrado dá menos 1. Esta é a unidade imaginária, é este númerozinho I com esta propriedade aí. Ponto. Tá? E para que isso serve? Vamos ver alguns detalhes importantes que eu não quero que vocês caiam em pegadinhas e fiquem errando questões bobas por falta de conhecimentos básicos. Por exemplo, eu falei para vocês o quê? Quando a gente resolve a equação do segundo grau, tem muita gente que se habitua a fazer isso aqui, ó, raiz de 9 mais ou menos 3. Tá? Quando você está resolvendo uma equação, gente, né? Você quer achar o valor de x? Isso realmente vale, tá? Aqui eu estou resolvendo, em vez de resolver pela equação do segundo grau, pela fórmula da equação do segundo grau, eu estou resolvendo de uma forma mais rápida. Isso, opa, que isso? Isso realmente vale, porque você está procurando valores de x que satisfaçam essa propriedade, tá bom? Eis a questão, tanto menos 3, se eu substituir x por menos 3 ou substituir x por 3, eu vou ter que x ao quadrado menos 9 é igual a zero. Mas a definição de raiz determina que este número aqui, ó, seja positivo, tá? Então, a raiz quadrada por si só, pela definição, é um número positivo. Raiz de 25 é 5, não é menos 5 ou mais ou menos 5. É 5, tá? Essa é a definição. Se vocês se depararem com uma questão como essa, lembre-se, a raiz quadrada é um número positivo, tá bom? O fato da gente ter duas soluções é quando a gente está resolvendo geralmente uma equação. Bom, mas enfim, o que vocês devem ouvir também é que não existe raiz quadrada de número negativo. Não existe raiz quadrada de número negativo. Na verdade, não existe raiz de índice par de número negativo, tá? Não vai existir a raiz quadrada. Quando é raiz quadrada, a gente não precisa escrever esse 2, tá? Também não vai existir a raiz quarta, não vai existir a raiz sexta, a raiz oitava, a raiz décima. Enfim, vocês devem ter entendido que não vai existir raiz de índice par de número negativo. Não vai existir no conjunto dos números reais. Até onde nós conhecíamos, onde nós trabalhávamos, realmente não existia. Mas agora a gente tem um novo conjunto e dentro desse conjunto, com a unidade imaginária, a gente consegue resolver essas coisas. Antes disso, eu espero que vocês também se lembrem que o problema está quando o índice é par. Se eu tenho, por exemplo, a raiz cúbica de 8, pela ideia que vocês devem ter de raiz, né? Agora é a raiz cúbica. Significa que eu preciso achar um número que ele vezes ele mesmo 3 vezes, né? Eu tenho que achar um número que tem essa propriedade, ó. Vai ser a raiz cúbica ali, ó, de menos 8, vai ser um número A, tal que A vezes A, ou melhor dizendo, A ao cubo é igual a menos 8, certo? E aí, que número é esse? Vocês vão encontrar até de forma fácil que este número é o menos 2. Mas a gente não está aqui para relembrar as propriedades de potenciação nem de radiciação, tá? São só alguns detalhes. Bem, gente, então vamos resolver algumas dessas raízes aí agora que a gente viu a unidade imaginária, tá? Veja só, lembre-se, a unidade imaginária tem a propriedade de que ela elevada ao quadrado dá menos 1, ok? Bom, agora, trabalhando no conjunto dos números complexos, utilizando a unidade imaginária, como é que eu resolveria uma coisa como essa aqui? Eu sei que a raiz de 9 é 3, mas aqui eu tenho, na verdade, menos 1 vezes 9. Concordam comigo? Espero que sim. Bom, pelas propriedades de raiz, que eu acho pelas propriedades das raízes, eu acho que vai ficar mais fácil para vocês lembrarem, ó. Vocês podem dividir a multiplicação aqui dentro de uma raiz, vocês podem dividir em
duas raízes. Correto? Bom, a raiz de ou 9 vezes menos 1, vocês que sabem, tá? A raiz de 9 a gente sabe que é 3. E a raiz de menos 1? Bom, menos 1, o que pode ser menos 1? Agora que eu conheço a unidade imaginária, em vez de escrever menos 1, eu posso colocar i ao quadrado. E aí talvez alguns de vocês lembrem-se, tá aqui ao quadrado, né? Assim, tem que usar essa propriedade com parcimônia, tá? Cuidado, não é bem assim. Ó, então, raiz quadrada dentro, o número ao quadrado dentro de raiz quadrada, cancela, fica 1 vezes 3, que a gente pode simplesmente escrever como 3i. De novo aqui, ó, o que é 36? Eu vou escrever um pouquinho diferente agora. 36, raiz de menos 36, na verdade. O que é menos 36? Eu vou escrever menos 36, 36 vezes menos 1. Vou dividir aqui, ó, vezes, né? Menos 1 eu vou escrever como i ao quadrado. Então, na verdade, raiz de 36, 6, vezes raiz quadrada de i ao quadrado, i, na verdade, 6i. Entenderam? Claro que com o tempo você percebe que não precisa fazer tudo isso, né? Se você entende como resolve uma raiz quadrada, você não vai ter que seguir todo esse caminho. Por exemplo, raiz quadrada de menos 4. Bom, esquece o menos por enquanto e pense, raiz de 4 é 2. Como esse número está negativo aqui, eu estou ciente da unidade imaginária, eu sei que a raiz de menos 4 então vai ser 2i. Tá? Raiz de menos 25. Raiz de 25 é 5. Portanto, a raiz de menos 25 vai ser i. Então, imagino que isso está tranquilo para vocês. Vamos lá, então, resolver coisas um pouquinho maiores, né? Com esta noção de unidade imaginária. Antes disso, vamos fazer mais um lembrete, tá? Aqui eu vou resolver uma equação do segundo grau que não tem solução real, que é o que o exercício está pedindo. Mas antes disso, vamos resolver uma equação do segundo grau comum, com solução em R, com solução no conjunto dos números reais, só para a gente lembrar, tá? Lembrando aqui, ó, uma equação do segundo grau, essa aqui está completa, é uma da forma completa, é ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, tá? Quem vai ser o a aqui nesta equação que a gente está resolvendo? O a vai ser 1, que é esse número que está multiplicando o x ao quadrado. O b vai ser 1, que também é esse número que está multiplicando o x. E o c é este número aqui, ó, o menos 2, que é o termo independente. Sabendo disso, eu gosto de resolver da seguinte forma. Primeiro eu venho aqui, ó, delta é igual b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Eu gosto de colocar b ao quadrado menos 4ac. Delta vai ser igual, esse delta aqui é o que chamam de discriminante, tá? Só relembrando, então, neste caso aqui, ó, b ao quadrado, lembrando que o b era 1, então vai ficar 1 ao quadrado menos 4 vezes a, quem é a? 1 também, a gente já tinha visto, vezes c, quem é c? Menos 2. Então, delta vai ser o quê? 1 ao quadrado, 1, menos 4 vezes 1, menos 4, menos 4 vezes menos 2 vai dar mais 8, né? Menos 4 vezes menos 2 dá 8, 1 mais 8, 9, portanto, eu tenho que delta é igual a 9. Se você quiser já calcular a raiz de delta como eu gosto de fazer, raiz de delta então é 3. Né? Como é que resolvia isso? Você ia lá e ó, x é igual menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. x1 ou x' é menos b mais raiz de delta sobre 2a. Tem que ser nessa ordem, professor? Tem que fazer o mais, x1 vai ser sempre o mais? Se você quiser, não importa. O que importa é que você saiba calcular as duas raízes, tá? x2 é igual menos b menos raiz de delta sobre 2a. E aí você tinha o quê? Que quando esse discriminante, quando esse delta que era igual a 0, as duas raízes, x1 e x2, seriam iguais, óbvio, porque mais ou menos 0 não vai fazer diferença aqui, né? Quando x, ou quando delta era maior do que 0, você tinha duas raízes distintas, né? Quando era 0, você tinha duas raízes iguais. Quando era maior que 0, você tinha duas raízes distintas. E quando era menor do que 0, você dizia que não tinha solução.
de fato, não tem solução no conjunto dos números reais. Agora nós temos o conjunto dos números complexos. Então, vamos substituir, ó, naquela forma ali. Eu vou calcular primeiro o x', tá, gente? Aqui, ó. Vou calcular primeiro o x', ok? x1'. Substituindo os valores aqui, ó, x1' vai ser o quê? Menos b. Quem é b? A gente já viu várias vezes que é 1. Então, vai ficar menos 1 mais raiz de delta. Raiz de delta é 3. Sobre 2 vezes a. 2 vezes 1, 2. Então, ó, x' aqui, menos 1 mais 3, 2. 2 dividido por 2, 1. Né? Aí eu vou colocar aqui, ó, só para ficar mais fácil, tá? Então, a primeira solução é 1. X' é 1. Fazendo aqui a mesma coisa para o x2. Lembrando que aqui é só uma pequena revisão de algo que vocês conhecem. Para o x2 aqui, ó, substituindo, x' vai ser menos b, menos 1, menos raiz de delta, sobre 2. Então, vai ficar menos 1, menos 3, menos 4, dividido por 2, menos 2. Né? E aí, não sei se vocês tinham esse hábito de conferir, ó. Se você pegar a equação original aqui, ó, e substituir, você vai ver que, de fato, isso aqui são as raízes que você encontrou. Ó. Substituindo x por 1, eu tenho o quê? Ó? Substituindo x por 1, eu vou ter 1 ao quadrado mais 1 menos 2. Será que realmente é igual a 0? 1 ao quadrado é 1. Mais 1 menos 2. 1 mais 1, 2. Menos 2, 0. Se você igualmente substituir o x por menos 2, ó, será que dá 0 também? Menos 2 ao quadrado dá 4. Aqui eu tenho menos 2. Menos 2 menos 4. Não é isso? 4 menos 4, 0. Essa era a intenção de resolver a equação do segundo grau. Encontrar as raízes. Pronto. Revisamos aí a equação do segundo grau. Bonitinho. Vamos então resolver de fato os problemas. Só que agora nós vamos resolver no conjunto dos números complexos. Nós vamos usar a ideia da unidade imaginária, que é o que a questão está pedindo aí, ó. Resolva a equação x² menos 2x mais 5 igual a 0 utilizando a definição de unidade imaginária. Vamos lá. Vou fazer rapidinho, tá? Porque a gente acabou de revisar a equação do segundo grau. Então, resolvendo essa equação aqui, ó, vou fazer do meu jeito. Delta é menos b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Delta vai ser igual, ó, menos 2 ao quadrado, 4, menos 4 vezes 1, 5, vezes 5, 20. Delta é igual a menos 16. Aí, gente, você tem que delta é menos 16. Agora a gente consegue fazer. Eu não tenho que x é igual a menos b. Então, menos menos 2, ó, menos b, mais ou menos raiz de delta, né, sobre 2a. X' vai ser o quê? Menos b mais raiz de delta. Raiz de delta. Delta é menos 16, então vai ficar 4i sobre 2a. Aqui, ó, simplificando, aqui também eu vou fazer uma vez só, não vou ficar fazendo isso o tempo todo. Ó, né? Posso dividir essa soma de fração, essa soma aqui em cima, eu posso dividir em duas frações. Então, 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. Então, 2i, tá? 4i dividido por 2, 2i. Pronto. Para a x', e vocês vão perceber esse padrão aqui também, sempre que você tiver raiz complexa, olha só. Menos menos 2, 2. Menos raiz de delta. Raiz de delta, ó. Raiz de delta é 4i, né? Raiz de 16, 4. Como eu tenho ali o número negativo, eu coloco o i. Menos 4i, então, sobre 2. Fazendo a mesma coisa aqui, ó, simplificando 2 por 2 dá 1. Menos 4 por 2 dá menos 2. Pronto. Estão aí as duas soluções utilizando a unidade imaginária. Ó, tá aqui. Vocês vão perceber que toda vez que você tiver uma raiz complexa, em determinadas condições, você tem o conjugado dela também, que a gente vai estudar
mais para frente. Resolva a equação x² menos 4x mais 6 igual a 0 no universo dos números complexos. É bom que vocês se habituem com essas formas de pedir a questão, tá? É o mesmo tipo de questão, só que uma está falando de universo dos números complexos, outro está pedindo para você usar a definição de unidade imaginária, outros ainda vão dizer resolva a equação blá 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 em C, tá? Que conjunto dos números complexos, ó, foi o que ele disse aqui, ele só não usou o símbolo. Enfim, pode ser que apareça esse mesmo tipo de questão com várias escritas diferentes. Vamos lá? Vamos resolver isso aqui então. Ó, x² menos 4x, x² menos 4x mais 6 igual a 0. Vou fazer de outra forma agora, que não é a que eu gosto, mas que algumas pessoas estão habituadas. X é igual ao quê? Menos b, mais ou menos raiz de delta. Quem é delta? Delta é igual a b² menos 4ac sobre 2a, 2 vezes 1 no caso, né? Não vou escrever 2 vezes 1, já vou colocar o resultado aqui. X', não, vou fazer aqui embaixo, depois eu faço o x'. X é igual, menos 4, 4, mais ou menos, ó, aqui vai ficar menos 4 ao quadrado dá 16. Menos 4 vezes 1, menos 4, vezes 6, menos 24. Já não vai ficar com uma aparência muito bonitinha. Mais 16 menos 24 dá menos 8. E aí eu vou ter 4 mais raiz de menos 8 sobre 2 e 4 menos raiz de menos 8 sobre 2. Vou resolver raiz de menos 8 aqui, ó, mais uma vez, para o pessoal que não está acostumado, vou fazer aqui, ó. Então, menos 8. Tá? Lembrando que raiz de 8 a gente costumava escrever como 2 raiz de 2, tá? A diferença é que agora vai aparecer um i, multiplicando isso tudo. Aqui, ó, menos 8. O que é menos 8? É 8. Vou colocar, é menos 1 vezes 8. E 8 eu vou escrever da seguinte forma, ó, 4 vezes 2, tá? Vamos lá? Então, pela propriedade da raiz, eu posso separar isso aqui em diversas raízes multiplicando. Então, tenho menos 1, que eu vou escrever i², ², raiz de 4, vezes raiz de 2. Basicamente foi isso aí que eu fiz, ó, gente. Raiz quadrada de i², i. Raiz de 4, 2. E raiz de 2... Bom, melhor eu deixar assim porque é uma representação finita, né? Vou escrever o seguinte, ó, 2i raiz de 2. Então, aqui vai ficar 4 mais 2i raiz de 2 sobre 2. E aqui embaixo vai ficar 4 menos 2i raiz de 2 sobre 2. Simplificando, porque provavelmente você também não vai encontrar solução para isso em um gabarito, ó. Esse 4 simplifica com esse 2, fica 2. Esse 2 simplifica com o 2, fica 1. Então, vai ficar só raiz de 2. Pronto. E aqui vai ficar, ó, 4 que simplifica com 2, fica 2. Menos 2 que simplifica com 2, fica 1. E raiz de 2. Tá? Pronto. Estão aí as soluções no conjunto dos números complexos.